Muito bem, o texto que nós iniciamos hoje é o texto de Números, capítulo 12, versículos de 6 a 8. E esses versículos eles vão servir para nós para trabalharmos o segundo ponto da introdução, que é determinarmos a ocasião da escrita e também depois, posteriormente, ainda hoje, determinarmos o gênero literário deste texto. As duas coisas estão amarradas e nós vamos ver o porquê. Vamos continuar sempre iniciando com a leitura de Gênesis 1 e 2, para que a gente possa guardar bem esses dois versículos, que depois, na hora de estudá-los, de dissecá-los, a gente precisa tê-los quase que como decor na nossa mente. Então, vamos ler juntos Gênesis 1 e 2. Leiamos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos orar novamente. Bendito Deus, nos ajude, ó Pai, a compreender aquilo que é fundamental no estudo da Tua Palavra, especialmente deste livro fantástico, ó Deus, revelação do Senhor para nós, alimento para o nosso coração, para a nossa alma, argumento, ó Deus, para defendermos não só a fé, mas também, ó Deus, anunciarmos o Evangelho do Senhor. Agora ajuda-nos nesta noite, ó Deus, a pontuarmos aquilo que é fundamental nos nossos pressupostos para a interpretação deste texto. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando nós chegamos para um texto, alguns pressupostos nós trazemos conosco. E esses pressupostos, eles são fundamentais para a interpretação desse texto. Então, o que eu vou falar com vocês hoje é quase como que um exemplo de uma aula de hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação das Escrituras, né? E uma boa hermenêutica dentro dos meios reformados, ela leva em consideração a história, a gramática. Ela tem como princípio que a Bíblia se interpreta por ela mesma, né? E a partir daí eu vou construir, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, a interpretação das Escrituras, que seja, depois de todo o estudo, a interpretação real, que encontre o sentido real do texto. Eu tinha um professor de homilética no primeiro ano do seminário, no primeiro semestre, depois mudou, mas ele tinha uma frase que virou quase que um chavão lá no seminário, especialmente quando a gente queria brincar sobre pregação, sobre hermenêutica. E esse professor já veio pregar aqui nessa igreja, o reverendo Cláudio Marra, e ele dizia assim: quando você interpretava corretamente o texto e chegava no sentido do texto, ele falava assim: uau, você encontrou a ideia, né? E a gente brincava muito com isso lá no seminário, quando alguém falava alguma coisa certa: uau, você achou a ideia, né? O entusiasmo e a alegria deve ser essa mesmo, daí para mais. Quando você descobre o que está por trás de um versículo, a gente deveria fazer isso, de ver: uau, encontrei a ideia do texto, né? E essa ideia que é real, que é verdadeira, que está em harmonia com as Escrituras, é uma bênção. É uma bênção, porque nós vivemos numa época em que, e isso já vem acontecendo há décadas, há séculos, há milênios, em que as pessoas leem o texto e encontram algo completamente diferente do que está nas Escrituras. O pessoal do Instituto aí gosta de acompanhar um programa que passa na HIT TV. Se vocês quiserem assistir, é bom, mas assistam com uma visão bem crítica, né? É um programa de debates que acontece lá, chama Vejam Só. Sempre começa às 11 horas, né? 11 horas, começa às 11 horas da noite. De vez em quando tem um presbiteriano lá. Nessas últimas semanas estão colocando quase todo dia um presbiteriano lá, debatendo algum assunto polêmico, junto com outro grupo. Mas a gente às vezes fica irritado de ver como alguém pode pegar um texto que é tão claro, que a ideia está clara, e chegar numa conclusão completamente diferente. Por que isso acontece?
Isso acontece por causa dos pressupostos que essa pessoa está trazendo para o texto. Alguma coisa chamada de forma bem popular, de ponto de vista. O sujeito ele subiu numa plataforma para olhar para o texto. E se você subir na plataforma errada, você vai enxergar errado. Tá? Quando nós lidamos com Gênesis, nós precisamos ter todo um cuidado, e é isso que a gente está tentando fazer, para não subir na plataforma errada. Na semana passada, nós passamos aí 40 minutos falando sobre autoria de Gênesis. Nós primeiro salientamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, fala sobre isso. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, e não só lá, mas todo o Novo Testamento, ele nos remete ao Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos remete para o Novo, mostrando que é uma harmonia total entre os textos, porque eles foram inspirados por Deus. Embora os autores sejam diferentes, os escritores sejam diferentes, a autoria ela é de Deus. Agora, Deus usou homens, e esses homens também são chamados de autores, é o ferramental de Deus, são os homens. E determinar a autoria de um livro é algo fundamental, porque se você estiver num livro como este aqui, que faz parte do Pentateuco, você tem afirmações bíblicas a respeito da autoria desse livro. Você não vai encontrar essas afirmações dentro do livro. Se você pegasse o livro sozinho, você diria, Gênesis é um livro que tem um autor anônimo, porque dentro do próprio livro você não encontra nada dito a respeito de quem o está escrevendo, né? Mas quando você pega o Pentateuco inteiro, você descobre que quem está escrevendo essa obra é Moisés. Mais do que isso, quando você lê o restante da Bíblia, você vai encontrar sacerdotes, profetas, apóstolos e o próprio Senhor Jesus dizendo que este conjunto de livros chamado Pentateuco, chamado de lei, foi escrito por Moisés. E se todos esses personagens da Bíblia, e principalmente o próprio Senhor Jesus, faz essa referência à autoria, duvidar dessa autoria significa duvidar da veracidade daquilo que foi dito pelos outros. Bom, se não tivesse Cristo no meio, a dúvida seria, estes homens que escreveram estavam realmente inspirados por Deus? Por que eles mentiram? Mas o problema é que quando você tem Cristo no meio, não é só uma questão de dúvida dos outros, mas o pai era a dúvida sobre a divindade de Cristo. Então, a questão da autoria, especialmente de Gênesis, é muito séria. Eu não posso ter dúvidas sobre isso, que a gente falou bastante na semana passada. Agora, um outro aspecto que deve ser considerado, eu quero começar por ele, é a questão do gênero literário. Tá? A Bíblia, nós falamos bastante sobre a Bíblia acredito que há 2 anos atrás, inclusive eu fiz uma apostila, eu acho que a maioria de vocês devem ter em casa uma apostila de bibliologia. A gente falou um pouco sobre as divisões da Bíblia, como a Bíblia foi traduzida, como ela foi montada depois, como esses livros foram ajuntados e como chegou até nós. Se você lembrar bem, você vai vai recordar que a Bíblia tem vários gêneros literários. Como trata-se de vários livros, estes livros, alguns são integralmente de um determinado gênero literário, outros livros têm mais de um gênero literário dentro dele mesmo, e você vai ter outros livros que são de outros gêneros. Você tem, por exemplo, você tem uma literatura que é exclusiva da Bíblia, que são os evangelhos, as boas novas. É um misto de narrativa histórica com a anunciação de uma mensagem vinda diretamente de Cristo para os homens. Então você tem um misto de mensagens proféticas, um misto de promessas, um misto de revelações. Então o Evangelho é uma literatura completamente exclusiva, que você não encontra em nenhum outro lugar, só existe na Bíblia, nestes 4 evangelhos que nós temos. Mas você tem literatura como literatura apocalíptica, você tem no Antigo Testamento, e você tem no Novo Testamento um único livro, que é o livro de Apocalipse, que é a literatura apocalíptica. Você tem no Antigo Testamento livros poéticos, né? Esses livros são integralmente poéticos, então você tem salmos, você tem cânticos, depois você tem literatura sapiencial, você tem provérbios, você tem Eclesiastes, você tem um misto de literatura poética com narrativa histórica, que é a história de Jó. Então você tem livros que têm um único estilo literário, e você tem livros que têm 2, 3, que têm um estilo mais amplo. O livro de Gênesis, ele é um livro misto em termos literários, porque é um livro que traz leis, afirmações de Deus, como por exemplo,
quando Deus faz um pacto com o homem e diz que ele está ali naquele jardim, que ele pode comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela ele não vai comer. Você tem um estabelecimento de um pacto ali, você tem alguma coisa maior do que uma narrativa, você tem princípios sendo estabelecidos ali. Princípios como que a transgressão resulta em morte, né? Depois depois da queda do homem, você tem uma promessa feita por Deus para Adão e Eva, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Este texto, dentro do contexto dele, é considerado o proto-evangelho, porque você tem ali a semente do evangelho. Então, é um livro que tem uma dificuldade grande de se estabelecer o seu gênero literário, porque ele não é único, ele é múltiplo, tá? E então, quando você tem um livro que você tem algumas partes dele com uma literatura diferente, como é que você classifica em termos literários esse livro? Você vai fazer o mesmo que nós fazemos com o Pentateuco em termos de autor, o mesmo que os profetas e o próprio Senhor Jesus fez. Tem mais de um autor Pentateuco? Sim, provavelmente Josué que complementou o livro, então são eles dois. Se não tiver mais alguém que ajudou lá, mas pelo menos dois nós temos certeza, Moisés e Josué. Agora, a autoria foi dada para quem? Tá? A maior parte. Então, do mesmo jeito, na hora de classificar o gênero literário, o que a gente faz? A gente classifica por aquilo que é predominante em todo o livro. E aí, o estudioso do livro, quando ele estiver passando por uma passagem, que ele observar que há uma mudança no gênero literário, ele que tem que fazer essas anotações aí na hora de fazer a exposição do texto. Mas aí nós vamos lá. Qual o gênero literário predominante no livro de Gênesis? Isso é fundamental na interpretação. Esse é um pressuposto que, assim como a autoria, precisa estar definido, estabelecido, e deve ser um absoluto para a gente. Eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, o gênero literário de Gênesis é o gênero narrativo histórico. Narrativo histórico, tá? Por que é narrativo histórico? Porque está narrando fatos. E é por isso que este item é de suma importância antes da gente começar a ler Gênesis e interpretar. Porque se eu estou sobre um texto de narrativa histórica, eu não estou sobre um texto de romance, eu não estou sobre uma ficção, né? Eu não estou sobre um texto de crônicas, de lendas, né? Eu não estou também sobre um texto profético, sobre alguma coisa que vai acontecer. Eu não estou lendo um clássico da literatura mitológica dos gregos. E esse é a principal tendência de se ler. Nós somos um povo ocidentalizado, e como um povo ocidentalizado, a tendência mais frequente entre nós é ler Gênesis como se nós estivéssemos lendo uma mitologia grega. E a gente faz isso, na prática a gente faz isso. Por quê? Porque na prática, quando você começa a fazer essa leitura, e criou os céus e a terra, as duas primeiras imagens que aparecem para você, criou os céus e a terra, você já imagina aquele lugar todo branco, cheio de um monte de palácio de cristal, de castelo de cristal, um velho com uma barba bem branca assim, de preferência encaracolada, né? Com um vozeirão todo poderoso dizendo, haja, e raios e trovões, e daí você já imagina a terra. Esta imagem, ela foi colocada na cabeça da gente, e ela foi extraída da mitologia grega. Ela foi extraída do Olimpo da mitologia grega. Ela foi extraída da imagem, da suposta imagem de Zeus. Por quê? Porque se você lembrar da nossa confissão de fé, por exemplo, dos nossos catecismos, você vai lembrar sobre a pergunta de quem é Deus. Deus é um espírito puríssimo, invisível. Bom, se é invisível, por que na hora da criação eu estou imaginando um velhinho de cabelo branco, de barba branca, criando as coisas? Porque a minha mente está influenciada por um pensamento, por uma plataforma, que é uma plataforma moldada pelos gregos, tá? Então nós todos somos vítimas desse negócio.
E quando a gente vai para Gênesis, a gente tem que tentar limpar isso daí, tirar esses pressupostos da cabeça da gente. Porque esses pressupostos, eles vêm de uma literatura de ficção. E a tendência minha de acabar caindo na mesma conclusão é muito grande se eu parto do mesmo princípio deles. É muito grande. Então eu preciso desmistificar essa coisa toda. Eu preciso tirar isso. Eu estou lendo um livro que é uma narrativa histórica. Ou seja, é um livro de história. Diferente de todos os outros livros de história que você já leu, este realmente é um livro de história que narra os fatos como eles aconteceram. É fidedigno. Porque também falar que é um livro de história, hoje não ajuda muito, porque nós estamos aqui só em adultos, então, se você pega um livro de história, eu estava fazendo isso com o livro de história do Caleb esses dias, do pessoal que está lá na 5ª e na 6ª série, você tem uma história bem enfeitada, romantizada, e você tira os detalhes. Então, você pega o descobrimento do Brasil, por exemplo. Ninguém fala dos espanhóis que chegaram lá por cima antes, ninguém fala de uma porção de coisa, ninguém fala possivelmente dos exploradores asiáticos que vieram parar aqui embaixo e depois se tornaram os índios. Simplesmente se conta uma história, a história de quem venceu a história, né? Conta a história na ótica dos portugueses. Depois, quando você vai chegando numa faculdade, que você vai estudar história, você vai descobrindo que, não, peraí, não foi bem assim a história, não é bem desse jeito. Você pega o livro de história, você lê a Independência do Brasil, você vê Pedro Alves, Dom Pedro é um herói, né? Dom Pedro é um herói, mas quando você vai reler a história, você vai descobrir que de herói ele não tinha nada. De herói ele não tinha nada. Ele era manobrado de tudo enquanto é jeito, para lá e para cá. Então, há duas histórias. Há aquela que é contada para parecer bonito, e tem aquela outra que ninguém gosta de contar, que é a história mais esquisita. É o que a gente faz o tempo inteiro quando a gente vai contar as coisas, né? Você tira os detalhes que são mais indigestos e conta o negócio do jeito que você gosta. Por isso que todo mundo fala assim, é bom ouvir os dois lados da história. Por que é bom ouvir os dois lados da história? Porque a gente tem uma mania de não contar o negócio direito. A gente sempre conta. Então, nem comparar o livro de Gênesis com os livros de história que a gente tem por aí, não dá. Porque daí eu já vou de novo com o pressuposto da dúvida. Mas, espera aí, essa história está sendo contada por quem? Quem vai contar o outro lado? Qual é o outro lado? Então não é. Quando eu estou lidando com um texto bíblico que tem claramente uma literatura como essa daí, de narrativa histórica, preciso lembrar, esta é a narrativa dos fatos. É a narrativa dos fatos. Ela é real. Ela não deixa dúvidas. Ela não é dúbia. Ela não é idealizada para parecer bonita. Ela é a verdade nua e crua. Mesmo que incompreensível em muitos aspectos, mesmo que limitada pela capacidade científica de quem escreveu, ainda assim ela é a contação dos fatos de acordo com o que foi revelado por Deus. Limitações em termos de vocabulário, limitações em termos científicos e culturais geraram algumas anotações que hoje elas parecem conflitivas com tudo que nós já temos de informação. Mas eu devo lembrar sempre e considerar que a Bíblia não foi escrita para ser um livro de ciências. Então, quando você acha e existem algumas coisas que são combatidas hoje em dia como possíveis erros na Bíblia, e esses possíveis erros, alguns deles são relacionados a questões de ciências. Aí eu devo lembrar, não, mas a Bíblia não foi escrita para ser um livro de ciências. Tá? Mas ainda assim, se fosse, ela tem mais acerto do que erro, melhor do que muito livro que existe hoje em dia por aí de ciência, que está cheio, coberto de erros, né? Você pode pegar, por exemplo, a Bíblia fazendo referências na época em que esse texto foi escrito, que o homem não tinha a menor condição de saber. Você pega, por exemplo, o livro de Jó, e você vai ler sobre ele estava assentado sobre as redondezas da terra, né? Deus perguntando para Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Rodear, peraí, mas como que eles podiam saber?
Como que o escritor podia saber que a Terra é redonda? Naquela época que eles não conseguiam arredar o pé mais de 1 metro para cima da Terra, né? Não havia ainda as ciências e as matemáticas necessárias para poder tirar a conclusão que realmente eles estavam sobre uma esfera. Você vai encontrar informações que são incompatíveis com a ciência da época. Como que você vai encontrar algumas informações que não batem com o que nós sabemos hoje? Mas são pouquíssimas, e ainda assim, lembra, a Bíblia não foi escrita para ser um livro de ciência, foi escrito para ser a revelação de Deus. Mas quando eu lido com essa narrativa que narra aquilo que Deus quis revelar ao longo da história, eu tenho 2 focos. Eu tenho o foco de revelar a vontade, Deus e a sua vontade, e essa revelação é dada dentro da história. Então essa contação de história não é a contação exaustiva de toda a história. Eu vou ter lá a contação de história do povo hebreu, por exemplo, mas não vou ter a contação de história dos outros povos que surgem ao redor, que são descendentes alongados do primeiro casal. Mas a Bíblia não vai focar na história dos cananeus, não vai focar na história daqueles que migraram para a Ásia, ela vai continuar na história de Israel. Então, não é um livro exaustivo de história, mas é um livro que conta a história do povo receptor da revelação de Deus. Então, para que essa revelação simplesmente não fosse uma revelação dada sem contexto, é contado a história desse povo junto. Então, a Bíblia vai pegar uma linha lá no início e ela vai com essa linha até o final. E aí você não tem uma expansão em termos de contação de história do continente inteiro ou do planeta inteiro, mas ela vai continuar ali dentro daquele contexto onde as revelações vão sendo dadas. Então, é um livro, é uma narrativa histórica, né? Mas é uma narrativa histórica não exaustiva. Ela não conta tudo, ela conta aquilo que era necessário para que essa revelação ficasse bem acomodada dentro do povo que estava recebendo essa coisa. Agora, voltando lá à questão do gênero literário, como eu estou numa narrativa histórica, é importante que quando eu faça a leitura, eu tenha, ainda que eu não consiga compreender os fatos, eu tenha sempre na minha mente, assentado tranquilamente no meu coração também, que o que eu estou lendo é a fidedigna contação da história. Por quê? Se eu considero isso daqui, uma fábula, eu vou ler lá. No primeiro dia Deus fez isso. Deus disse: haja luz, e houve luz. Olha, se eu estou lendo uma fábula, eu não tenho problema nenhum em dizer: esse dia aí foi um dia de 24 horas, foi um dia de 1 ano, foi um dia que durou uma era, durou 1000 anos. Quer dizer, se eu estou numa fábula, eu estou numa contação idealizada sobre isso. Se isso daí é uma fábula, não tem problema, eu posso crer no evolucionismo, mas na hora de contar para o meu filho, eu vou contar uma história que seja mais fácil dele entender enquanto ele é criança. É o que a gente faz com esses livros de história que existe por aí. A gente conta de um jeito que eles entendam, depois quando ele for adulto a gente fala para ele: não foi bem assim, é que era mais fácil para você entender o processo evolutivo. Essa é a diferença quando eu parto de um pressuposto de que eu estou numa narrativa histórica, ou do pressuposto de que eu estou sobre um livro de fábulas, um livro mitológico. Porque eu vou contar só para ser bonitinho, igual eu conto a história da Bela Adormecida, da Chapeuzinho Vermelho e tal. E depois eu falo: não, filho, essas histórias aí não existem. É só para explicar para você que o amor é importante, explicar para você que você não deve desobedecer seu pai quando ele fala para você não desviar para um caminho nem para o outro, você fazer o que... Quer dizer, a gente usa essas histórias para passar princípios morais. A Bíblia não é isso. A Bíblia, especialmente em Gênesis, eu estou numa narrativa histórica, portanto são os fatos. Se diz que é dia, é dia. Eu posso até pegar a língua hebraica em que esse texto foi escrito e descobrir se o uso da palavra dia ali, se a palavra que foi traduzida para dia ali tem o mesmo significado dentro do hebraico que tem para nós. A gente vai fazer isso. Vai descobrir que eles usavam essa palavra, é uma palavra múltipla, eles usavam para vários períodos.
E aí, se a palavra não ajuda, porque na hora da tradução eles traduziram como um dia, eu preciso saber por que os tradutores decidiram usar uma palavra como uma palavra que na nossa língua dá o sentido de 24 horas. Por que eles não usaram, já que a palavra podia usar ano, eras, por que eles não usaram anos ou eras? Eu preciso de uma outra informação. Como é que as pessoas, quando leram esse texto, os primeiros leitores, como é que eles interpretaram essa palavra, que no hebraico é a palavra yom? Como é que eles interpretaram o yom? Bom, se os tradutores da Bíblia optaram por dia, é porque provavelmente eles conseguiram chegar à conclusão que os primeiros leitores, quando leram essa palavra, entenderam um período de 24 horas. Por isso que eles fizeram essa tradução. Agora, tradutor não é infalível, pode ter errado. E por isso que a gente vai lá. Então vamos a gente mesmo chegar à conclusão. Por quê? Porque essa conclusão ela é verdadeira e ela é real, porque eu estou numa narrativa histórica. Então aqui não tem nada aqui idealizado, fantasiado. O que está dito aqui é fato. Então eu preciso tirar todas as variáveis e chegar na ideia. Como diz meu professor, uau, encontrei a ideia. É 24 horas? Que ótimo, que bom. Isso é maravilhoso. Isso não torna o texto incrível no sentido de que é impossível de crer. Torna o texto um texto poderoso para ensinar a respeito do poder de um Deus que é capaz de criar coisas que aos olhos humanos levaram bilhões de anos para surgir espontaneamente, mas o meu Deus não teve esse trabalho todo de esperar esse tempo inteiro. Ele simplesmente disse, haja. E imediatamente isso veio à existência. Então, eu preciso ter isso. Quando você estiver falando com alguém sobre Gênesis, ou conversando, alguém começa a falar, esse negócio de criação, evolução, esses negócios são complicados, é melhor a gente não mexer com esse assunto. Mas você fala, não, pode mexer sim. Qual o seu problema com a criação? Imagina, eu vou acreditar no que a Bíblia fala. Você fala, mas Gênesis é, que tipo de literatura é Gênesis para você? Não, Gênesis aí você chega e fala, Gênesis, meu amigo, é uma narrativa histórica. É histórica. Você quer um exemplo? Eu vou te provar. Você consegue aí em algum lugar um livro da história dos egípcios? Ele vai procurar. E na hora que ele encontrar, você fala assim, olha, procure aí na história dos egípcios, você vai descobrir que houve um período de grande fome entre os egípcios, que eles foram salvos pela estratégia e boa administração de um único homem que conseguiu fazer com que eles atravessassem esse período, né? E aí você vai chegar e vai mostrar para ele o período da história de José, está nos livros de história dos egípcios. Aí você diz para ele assim, olha, isso aí não é uma história? É uma história. Você achou no livro de história? Você sabe quem contou essa história primeiro? Está aqui, ó. Agora, como é que você consegue acreditar num livro de história comum e duvidar da Bíblia? Qual livro tem mais confiabilidade? Qual livro foi traduzido mais vezes? Qual livro foi mais vendido? O seu livro de história dos egípcios ou a nossa Bíblia? A Bíblia tem fatos. Você quer saber mais? Pega um livro de geologia ou um livro de arqueologia. Você vai descobrir que realmente existe uma camada que é chamada de camada diluviana, porque ninguém contesta o fato de que esse planeta inteiro já foi alagado. E quem conta isso primeiro? A Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro de religião? Não. A Bíblia, ela fala sobre religião. Mas a Bíblia, ela tem vários livros dentro dela que são livros de narrativas históricas, que contam a história, como de fato ela aconteceu. Então, de duas uma, ou você desacredita de todos os livros de história, ou você acredita na Bíblia. Não tem como. Então, é muito fácil de você provar o gênero literário de Gênesis. Muito fácil de provar. Porque você tem dados de Gênesis que estão em todo tipo de literatura de história de vários povos, especialmente daqueles lá do Oriente Médio. Ok? Então, quando eu pensar em gênero literário, a gente vai falar bastante sobre isso mais tarde, à medida que vai mexendo nos textos, eu vou sempre voltar nisso. Mas eu queria que vocês guardassem. Do mesmo jeito que é fundamental eu ter convicção de que foi Moisés que escreveu, é fundamental eu ter convicção de que eu estou lendo um texto de narrativa histórica. Bom, aí vamos para o segundo ponto. Se você fala que é uma narrativa histórica, a primeira pergunta que alguém vai fazer para você, ou que o seu
quem estiver debatendo você fala, não, tudo bem, então quando é que foi escrito? Eu falo assim, existe datação sim. Se você está com a Bíblia de Genebra aí, está fácil. Você pode pegar na introdução do livro de Gênesis, tem um estudo bem detalhado sobre época em que foi escrito. Mas um texto interessante é o texto que nós lemos aqui no início. O texto que nós lemos no início é o texto de Números. Números foi escrito no período do Êxodo, em que o povo estava na jornada do Egito para Canaã. Nesse período, teve uma época em que o povo ficou parado muito tempo em Moabe, nas planícies de Moabe. E nessa época foi a época em que Deus mais falou com Moisés e entregou para ele o maior conteúdo. Ele estava escrevendo um livro de história, que era o livro da jornada do Êxodo. Isso ele estava escrevendo, né? Dentro desse livro, que também é uma narrativa histórica mais recheada com literatura de lei, ele recebeu as leis que Deus lhe entregou lá no Sinai, e ele registra em Êxodo, né? E junto com Êxodo ele escreve um outro livro, que é o livro de Levítico, que é uma literatura que ele escreveu especificamente para a tribo de Levi. Por quê? Porque é uma literatura que estabelecia os princípios para o sacerdócio, para aqueles que cuidariam do culto, da adoração a Deus, dos cerimoniais de sacrifício. Então, há uma mensagem e existe um conjunto de leis dados exclusivamente para a tribo de Levi. Essas leis, elas são muito importantes para nós, porque, se você lembrar lá de 1 Reis, através de Cristo Jesus, nós todos nos tornamos sacerdócio real. Todos nós nos tornamos membros dessa tribo. Todos nós nos tornamos embaixadores do reino de Deus. Nós somos representantes, nós anunciamos. Então essas leis, eu já preguei bastante sobre Levítico aqui na igreja, elas são importantes para nós. Mas esse livro também tem fatos históricos. Conta como que essas leis foram recebidas, conta como os primeiros sacerdotes lidaram com essa lei, como que Arão lidou com todo esse cerimonial que Deus estabeleceu para eles cumprirem. Temos os livros de Números. Esses livros falam muito sobre as famílias, sobre quem era esse povo que entrou na terra. Mas junto com essa contação, com esse censo, junto com tudo isso que acontece no livro de Números, existe também história. E aí, nesse fato interessante aí de Números, se você puder abrir Números capítulo 12, veja lá. Números capítulo 12. Você tem no capítulo 11 o povo, como sempre, murmurando, reclamando, especialmente no final do capítulo aí, Deus acaba mandando para eles codornizes, porque eles estavam reclamando da comida, eles estavam reclamando de uma série de coisas, né? E aí no capítulo 12, você vai encontrar, nós não lemos, mas eu quero ler agora os 3 primeiros versículos, dizem assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Esse Moisés não parece aquele Moisés lá do início, né? Mas aqui já tinha apanhado tanto da missão que Deus tinha dado para ele, que aqui ele era muito manso. E estavam questionando a condução dele numa circunstância lá, lidando com essa mulher. E quem estava questionando? Olha só, nada mais, nada menos do que os irmãos dele, né? Do que os irmãos, Miriam e Arão, e reclamando feio, né? Eles estavam falando: acaso Deus só fala com o povo através de Moisés? Como se eles estivessem dizendo assim: nós não temos autoridade nenhuma? Aí a resposta de Deus é muito interessante: não, Deus tem profeta sim, Deus revela e fala coisa através de outros. E outros palavras, Deus está dizendo assim: ó, eu uso vocês também, eu uso Arão, uso Miriam, eu uso quem eu quiser. Agora, nenhum de vocês queira se comparar com Moisés, porque com vocês eu falo com enigmas, porque com vocês eu falo através de visões, de sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. Com Moisés eu falo face a face. Eu conto para Moisés, eu revelo as coisas para Moisés.
Bom, o que esse texto significa? Significa, mais uma vez, esse texto é um texto bom para falar sobre a autoria. Não só significa que Deus estava falando com Moisés, mas aponta para nós uma época em que Deus estava falando com Moisés. Esse texto foi escrito pela posição geográfica que eles estavam. Provavelmente esse texto foi escrito por volta de 1400 a 1450 a.C. 1400 a 1400 a.C. 1400 a 1450 a.C. Moisés, que tinha sido educado em toda a ciência dos egípcios, Atos capítulo 7, versículo 22 diz isso, além de ter todo esse conhecimento, que eu falei também na semana passada, ele foi providencialmente separado por Deus e preparado por Deus, com todo tipo de ciência disponível naquela época, para que ele fosse um fiel relator de todas as visões, revelações, histórias que Deus tinha para contar para Moisés. É óbvio que todo esse povo, a tradição da história era passada por oralidade. Os hebreus conheciam a história da criação de forma oral. Qual que é o problema da oralidade? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então é bem provável que já nessa época a história da criação do mundo já estava distorcida. Vejam só, vocês acham que somos só nós que teríamos a dificuldade, só nós do século 21, que teríamos a dificuldade de acreditar que esse mundo todo foi formado assim? Provavelmente eles tinham a mesma dificuldade lá. Especialmente esse povo que estava vindo do Egito, que ficou exposto às ciências egípcias durante 300 anos. Não posso dizer que havia teoria evolucionista lá, né? Porque a teoria evolucionista é muito recente. Mas eles possivelmente tinham várias teorias a respeito da criação, do surgimento da vida. A maioria delas estava associada a algum ídolo egípcio. Mas, sem dúvida nenhuma, é fato de que aquele povo falava como se falava lá na Babel, na Torre de Babel, a respeito do surgimento da vida. Embora fossem hebreus, e embora tivessem uma tradição da oralidade preservada desde a família de Jacó, passado de pai para filho, é bem provável que aqui essa oralidade já tinha sido deturpada por uma série de elementos da cultura dos egípcios e por aqueles famosos pontos que quem conta um conto aumenta. Então imagine que tipo de história era essa. Então o que Deus faz? Deus pega este povo, porque este povo tinha que entrar na terra prometida, e eles tinham que fazer a coisa certa, eles tinham que ensinar. Lá em Deuteronômios, Deus manda que os pais incutam na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus, a lei do Senhor, a história verdadeira. Agora, como incutir na mente dos filhos uma história verdadeira se cada um tinha uma história diferente para contar? Então o que Deus faz com Moisés nesse período aí de 40 anos no deserto, é dar para Moisés a revelação real, factual da história. E Moisés recebe, o período em que ele passou mais tempo detido numa região, é esse período sobre as planícies de Moabe. Em 1400, para ser bem exato, 1446 a.C. a 1406. Né? Esse período de 40 anos aí é o período em que todo o Pentateuco foi escrito, de Gênesis a quase o final de Deuteronômio. E especialmente a primeira parte, você tem a recepção das leis que Deus concedeu lá no Sinai para Moisés, mas depois Deus foi contando. Muita gente pergunta, como será que Deus fez isso? Será que Moisés foi o primeiro a assistir um cinema? Será que ele ficou lá dentro do Sinai lá e Deus começou a passar aquele filme como tudo aconteceu? Eu não sei como Deus fez isso. Eu sei que Deus pegou todo o conhecimento que Moisés tinha e Deus foi revelando a história como de fato ela aconteceu, e Moisés foi registrando essa história. Em que época, que é o ponto importante para nós, foi registrando essa história enquanto o povo estava caminhando do Egito para a terra de Canaã. Então, se alguém perguntar, viu, se é um livro de história, o livro é um livro de história que conta a história do homem desde o início. Ele conta a história do homem desde o início até que época
E quando é que ele foi escrito? Bom, esse livro conta a história do homem do início, desde a criação, até os dias do êxodo do povo hebreu do Egito para Canaã, que foi por volta de 1400 antes de Cristo. Bom, esse autor contou como que isso pode ser um livro de história confiável se ele está distante, ou seja, o período de história que ele está contando é um período que vai retroceder, de acordo com a própria contação de Moisés, vai retroceder mais pelo menos uns 2 milênios. Como é que esse livro pode ser confiável? É confiável por quê? Porque é revelação de Deus. E porque os fatos contados, eles se comprovam com links dentro de outras culturas, as mais diversas. A própria história dos egípcios confirma isso. A arqueologia confirma que os dados aí, eles são verdadeiros. E Moisés não tinha de jeito nenhum ciência necessária para poder tirar as conclusões que ele escreveu no livro. Então, foi revelado para ele. Deus fez isso. Mas é uma narrativa histórica dada ao povo hebreu. Se você pensar em termos de propósito, o povo israelita, quando recebe isso, ele estava completamente perpassado de ter visto Deus fazer coisas tão extraordinárias, e esse povo estava perpassado de ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque eles já tinham perdido esta noção de que Deus fazia coisas extraordinárias. Então, o contexto cultural e o contexto de fé desse povo, quando Moisés escreveu o Pentateuco, era um contexto como o nosso, um contexto de incredulidade. Tanta incredulidade que quando Moisés chega e diz que Deus que enviou ele para tirar o povo dali, eles não acreditam. Quando aquelas 10 pragas são enviadas, a questão ali não era simplesmente convencer a Faraó, era convencer todo mundo, porque não era só o Faraó que duvidava. Os próprios hebreus resistiram a Moisés. Alguns comentaristas dizem que Moisés escreveu Gênesis antes do Êxodo. Há uma linha que defende isso. Uma linha que defende o seguinte, que a incredulidade e a ausência de reputação em Moisés, por ele ter matado aquele soldado, por ele ter fugido, deixou ele numa situação em que o povo não seguia ele de jeito nenhum. Então alguns comentaristas dizem que é provável que pelo menos o livro de Gênesis tenha sido escrito ainda lá no Egito, e Moisés tenha começado a ensinar Gênesis para convencer o povo de que quem estava por trás dele fosse o próprio Deus, porque ninguém poderia saber daqueles fatos a não ser o próprio Deus. É apenas uma tese, não tem como provar. A pista melhor que nós temos é esse texto de Números, que Deus diz: olha, eu estou revelando coisas para Moisés face a face, eu estou mostrando para ele as coisas que aconteceram. Mas realmente entre 1450 a 1400 a.C. foi que esses livros foram escritos. Agora datar exatamente onde eles foram escritos é muito difícil, mas para nós é o suficiente. Eu só preciso saber o século, e pelo século eu consigo determinar o contexto histórico. Um contexto em que o mundo está passando por muitas mudanças, um contexto onde havia politeísmo, muitos deuses egípcios, a mentalidade do povo hebreu estava extremamente poluída com tudo aquilo. A gente, quando lê a história da saída do povo do Egito, a gente imagina que aquele povo era um povo tudo crente, que frequentava uma igreja lá no Egito, lá no domingo, depois ia para casa, e na segunda-feira ia fazer tijolo. Não tinha nada disso, gente, não tinha nada. Alguns poucos lá acreditavam numa profecia de que Deus enviaria um Messias, um libertador. Há alguns lá dentro, mas eles eram milhões. Então não era esse povo flor que se cheire. E a caminhada do deserto mostra isso para nós. Eles eram um povo difícil. Eles caminharam um pouquinho, chegaram na beirada do mar. E a gente tem
também uma visão meio que cinematográfica dessa cena. A gente não sabe direito como foi isso, até porque você tem dois filmes, agora você tem um mais novo, né? Tinha um mais antigo, que mais ou menos faz a nossa cabeça e cria as imagens na nossa cabeça. E a gente precisa ler o texto para ver que essas imagens, elas não são reais. E a gente imagina lá, logo quando você fala dessa travessia, você imagina aqueles dois paredões de água, e realmente o texto diz que a água parecia como que dois muros, como muros em volta deles. Mas a Bíblia também fala de lodo e barro, que as rodas dos carros dos egípcios atolaram no lodo. No fundo do mar tem areia, não tem lodo. Mas daí, quando a gente vai ler melhor, você vai ver o caminho, a rota, aquele pedaço inteiro que a gente vê no mapa hoje, que termina com um V lá em cima. A Bíblia, na época em que esse negócio foi escrito, chamava aquilo tudo de Mar Vermelho. Desde a pontinha, que era um pântano que tinha lá em cima, perto de Sucote, até embaixo, já quando é um mar grosso, é Mar Vermelho. Mas o mais provável é que eles atravessaram perto de Sucote. E perto de Sucote havia água, mas era uma coisa muito mais parecida com um pântano do que com um mar, como esse mar que a gente vai tomar banho lá. E aí faz muito sentido o milagre, porque a Bíblia diz que eles passaram a pé enxuto. Como é que você passa num pântano com pé enxuto? É como se Deus tivesse endurecido para eles passarem, e logo depois que eles passarem, Deus fez aquilo voltar a ser lama. E a roda das carroças egípcias atolaram naquilo. Veja só, gente, se as rodas atolaram, era para que os homens também atolassem. Os hebreus também estavam puxando carros, com as mercadorias, com as mudanças deles. E eles não atolaram no mesmo lugar onde os egípcios. Então, a gente precisa tirar essas imagens hollywoodianas da cabeça da gente e criar as imagens verdadeiras do texto, tá? Mas toda essa história aconteceu, todo esse livro foi escrito enquanto essa história estava acontecendo, para restaurar na mente daquelas pessoas o poder, a sobrenaturalidade, a divindade, a exclusividade do Deus que aquele povo servia. A minha primeira intenção em estudar Gênesis com vocês é exatamente essa: que o estudo de Gênesis restaure em nós esta visão do poder de Deus. Que o estudo desse livro nos torne novamente capazes de crer em coisas que são impossíveis. O que é a fé mesmo, João? A fé é o firme fundamento, a firme convicção sobre aquilo que você espera. Você não vê, você não tem provas físicas e visuais, mas você tem convicção. Esta fé precisa ser restaurada em nós. E como é que se restaura essa fé? Restaura essa fé falando sobre Deus, dona Dirce. Quanto maior for o meu Deus, mais convicção eu terei na minha fé. Foi por isso que Deus fez Moisés escrever Gênesis, para fazer com que a fé daquele povo fosse novamente restaurada. É por isso que eu quero convidar vocês para nós estudarmos Gênesis, para que a nossa fé seja restaurada. Mas antes disso, eu preciso tirar da cabeça de vocês que Gênesis seja qualquer coisa que não uma narrativa histórica. É fato. É fato. A teologia reformada, que é a teologia da nossa igreja, da nossa denominação e de outras denominações que são herdeiras da reforma, estudam a Bíblia considerando que a Bíblia é a palavra de Deus e que é uma literatura que tem narrativa histórica, que tem profecia, que tem múltiplos estilos de literatura. O nosso método de interpretação das Escrituras é o método histórico-gramatical. Por que a gente escolheu este método de interpretação e não o método
crítico gramatical. Existem dois, principalmente os principais: histórico gramatical ou crítico gramatical. O crítico gramatical, ele critica, como o nome já diz, ele faz uma crítica ao que está no texto. Então, o que é colocado em primeiro lugar são os seus pressupostos. E aí você, pelos seus pressupostos, você faz uma análise crítica do texto. O nosso método de interpretação, que é um método confiável, é um método histórico-gramatical. O que ele leva em consideração? Ele leva em consideração os fatos que estão sendo contados, à luz de um uso literal da gramática. Eu tenho que entender o que está sendo dito literalmente nesse texto. E à luz da história que o texto narra, eu vou chegar à conclusão que eu quero. Veja que isso se harmoniza perfeitamente quando eu pego um livro que é uma narrativa histórica. Qual é o melhor jeito de descobrir o que esse livro está dizendo? Primeiro, fazendo uma boa leitura dele, observando a gramática do livro, e depois entendendo a história que está sendo contada como história. A gramática na mão e com a história na outra, eu vou descobrir. Uau! Eu vou achar a ideia. Isso é confiável, tá? Então, hoje, para nós, eu quero que vocês guardem essas duas questões. Qual é o gênero literário de Gênesis? Narrativa histórica. Não é uma ficção. Não é um livro de contos de fada. É uma narrativa histórica. Em que época que foi escrito, então, já que é uma narrativa histórica? Foi escrito na época que o povo hebreu estava passando por um êxodo. Por volta de 1450 a 1400 a.C. Eles estavam vindo da região do Egito e estavam vindo para a Palestina, para a terra de Canaã. Tá? Nesse período o livro foi escrito. Qual o período que a história desse livro narra? Da criação do mundo até os dias em que o povo palestino, o povo hebreu, o povo israelita chegou na terra da Palestina, na terra de Canaã de volta. Ok? Qual a confiabilidade desse livro? Ele é uma narrativa histórica. Os fatos históricos que você encontra nele, você vai encontrar citações deles em outros livros de história. Não precisa duvidar. E os que eu não encontro, como por exemplo os da criação do mundo. Bom, eu não tenho por que desconfiar de um livro que conta a história certinho. Por que eu vou desconfiar de um capítulo dele? Segundo, esses capítulos que eu não vou encontrar uma citação em outros livros, eles são comprovados por todo o restante da Bíblia. Terceiro, não há uma incoerência entre o que está sendo contado e o Deus que está sendo revelado. E a Bíblia está sendo escrita especialmente para revelar Deus e não para ser um livro de história. Então eu não tenho por que me preocupar com isso. Eu tenho apenas que ter convicção de que este livro é um livro de história. E como um livro de história, ele é o mais fidedigno que existe. Então quando eu leio, ainda que eu não compreenda, eu não preciso duvidar do que está sendo dito. E eu possivelmente não vou compreender uma série de coisas, porque são os atos de um Deus infinito, sobrenatural, onipotente, tentando ser interpretado e compreendido por pessoas finitas, limitadas e impotentes. Não tem jeito de entender tudo mesmo. É impossível. Ok? Então, mas guardem isso, porque o primeiro argumento de quem vai tentar desconstruir o criacionismo, por exemplo, é dizer: da onde vocês tiraram a ideia do criacionismo? Aí você vai falar: da Bíblia. E ele vai falar: a história da carochinha. Ah não, não é a história da carochinha. Eu posso provar para você que a Bíblia contou primeiro coisas que os historiadores descobriram muito tempo depois. A Bíblia contou primeiro aspectos científicos que, embora a Bíblia não é um livro de ciência, e é ruim pegar esse caminho, mas você pode usar um argumento ou outro, você pode. A Bíblia fala coisas sobre a ciência que o homem não tinha a menor chance de saber na época em que o livro foi escrito. E um aspecto que eu vou falar na semana que vem é que você encontra a história que está na criação, em Gênesis 1, você vai encontrar histórias semelhantes em todas as culturas. Histórias incompletas, histórias que você vê claramente que é uma coxa de retalho ajuntando a informação daqui, outra dali, mas todas elas você vai encontrar uma órbita
delas em volta da história que está lá em Gênesis 1. Elas vão orbitar em torno. Mas você sempre tem uma divindade, você tem uma criatura menor, você tem desobediência, você tem um elemento de mal, né? Colocando as coisas em desordem, você tem um castigo e você tem uma terra sendo colocada em ruínas por consequência disso. Então você tem informações que ficam orbitando em torno da história da Bíblia. Nenhuma cultura tem uma história tão completa, complexa e perfeita a respeito do surgimento da vida do que o cristianismo. E durante muitos séculos e até milênios, a história da Bíblia não foi contestada, mas de vez em quando sempre surge um movimento tentando. E quando surge esse movimento, a minha tese, como nós estamos passando por isso agora, a minha tese é que a gente tem que ler, e ler mais, e estudar mais Gênesis, para que enquanto tentam desacreditar a nossa fé, nós temos que crer mais em Deus. E quanto mais eu crer em Deus, mais solidificado ficará a minha fé e as minhas convicções. Eu vou falar só um exemplo para você e eu quero que você faça o seu autoexame. Como é que eu sei que eu estou com algum problema sobre a minha crença em Deus? Quando eu sinto vergonha de talvez contar alguma coisa sobre as histórias da Bíblia perto de algumas pessoas. Quando alguém começa a falar de ciência, de criação, de evolução, e você prefere não falar nada. Nossa, mas esse pessoal está falando um negócio, está falando de física, metafísica, matemática quântica. Eu vou chegar aqui e vou falar, não, Deus criou o mundo em 6 dias, como diz Gênesis. Se eu sentir vergonha lá por dentro, ainda que eu não confesse, não diga isso para ninguém, mas se eu sentir vergonha de falar isso, significa que tem alguma coisa errada com a minha fé em Deus, com o que eu acredito a respeito de Deus. Porque se eu tiver convicção sobre quem é Deus, eu não vou ter medo nem vergonha de falar para ninguém como é que esse mundo foi feito. E a gente está numa época em que a gente está sentindo vergonha de falar essas coisas. Então a incredulidade está muito mais na gente do que nos outros. Naquela cantata de sexta-feira falando sobre o céu, a gente pôde assistir uma cena que para muitos, eu ouvi esse comentário, para muitos, nossa, negócio quadrado, né? Mostraram o crente de um jeito muito quadrado, muito antiquado, né? Eu falei, esse é o nosso problema. Quando coisas próprias de cristãos, como orar, como confiar em Deus, começa a parecer antiquado para nós, alguma coisa está profundamente errada com a nossa fé. E eu pude dizer isso para uma pessoa que veio falar, eu achei que mostraram o crente ali de um jeito muito, muito quadrado, colocaram um pastor lá com a Bíblia embaixo do braço, parecia uma rapadura. Eu falei, o dia que isso aí for antiquado, então significa que realmente nós estamos com um problema muito grave mesmo. Então o estudo de Gênesis é por causa disso, é para que a gente creia em Deus, num Deus poderoso, num Deus grande, um Deus extraordinário, que faz coisas como criar esse universo inteiro em 6 dias. Se eu crer nisso, eu não vou ter dificuldade com nenhuma outra passagem das Escrituras. Como dizia um presbítero que teve aqui na igreja, acho que foi o Sr. Jaime, que dizia que quando ele falava da história de Jonas, que o povo falava assim, onde já se viu, o senhor acredita que Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe? Diz que a resposta dele, não sei se foi assim mesmo, diz que a resposta dele foi assim, olha, se o texto estivesse dizendo que o peixe passou 3 dias na barriga de Jonas, eu acreditar, quanto mais Jonas passar 3 dias na barriga do peixe, não tem problema nenhum. Eu falei, maravilha, é isso mesmo. A gente tem que crer na Bíblia de tal maneira que ainda que a Bíblia diga coisa que pareça absolutamente absurda, eu não discuta. Está na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, eu não vou discutir. Eu não vou. Isso não é ser ignorante, tacanho, mente quadrada, não. Isso é ser aquilo que a Bíblia foi escrita para nos tornar. A Bíblia foi escrita para revelar Deus, sua vontade, e nos tornar homens de fé. E é isso. Homens de fé não tem resposta para tudo, mas tem convicção a respeito daquilo que Deus lhes revelou. O resto, Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem a nós e aos nossos filhos. Aliás, as coisas reveladas pertencem a nós
e aos nossos filhos. E as coisas encobertas pertencem a Deus. Não cabe a mim o saber como, cabe a mim tão somente saber que Deus fez.